com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Esta referência, esse ponto que eu acabei de ler, espero que o Senhor me dê uma mensagem evangelística hoje. Hoje não é estudo, né? Aleluia. Esse ponto que nós acabamos de ler, irmãos, você fica claro que ela pode se dividir em duas mensagens. Mas dentro desses versículos, desses 4 versículos que nós lemos aqui, nós poderíamos falar de missões estaduais e missões internacionais. 2 tipos de missões enquadradas somente neste versículo 8. A gente entenderia que quando ele fala aqui, você será testemunha. Você será testemunha do grande poder do Senhor Jesus. Você será testemunho do Evangelho que você recebeu em Jerusalém. A missão estadual em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e em Samaria, missões estaduais, até os confins da terra, missões internacionais. Então nós poderíamos dividir aqui esta palavra de Deus em 2 tipos de missões. Aleluia. Mas o mais interessante desse quadro bíblico aqui, e às vezes, irmãos, a gente fica se questionando ou questionando alguém quando expressa essa revelação de Deus. Nós não podemos tirar isso do nosso dia a dia. Nós não podemos tirar isso das nossas vidas. Porque, observe, irmãos, que esse tratado de Lucas, para os apóstolos, ele é muito interessante, porque os discípulos, eles precisavam sair. Eles não iriam ficar dentro de 4 paredes. Hoje, irmãos, nós, os crentes, somos muito acomodados. Nós não tiramos um tempinho para fazer uma missão fora da igreja. Aleluia. Qual é a missão que um cristão ele precisa fazer fora da igreja? Irmãos, aleluia, evangelismo, visita, convite, isto é uma missão municipal, uma missão nossa, que nós precisamos fazer
nos arredores da igreja. Aleluia. Quando e todas as vezes que você sai da sua casa e você visita uma pessoa, visita um vizinho, visita um amigo, convida ele para vir na igreja, você está exercendo, aleluia, essas missões da qual o Senhor aqui está falando. Nós precisamos, irmãos, aleluia, fazer missões. Mas é interessante como fazer missões se ainda não tem um certo preparo para, aleluia, as missões. As missões, elas precisam ser realizadas, aleluia, dentro, aleluia, dos preparos que o Senhor determinou, aleluia, para que cada um, aleluia, daqueles que foram chamados por Cristo possa fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário, diante, aleluia, das missões, possa primeiramente receber da parte de Deus, aleluia, um revestimento, uma autoridade. Observe para esses discípulos, eles saírem, aleluia, em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria, ou até mesmo aos confins da terra, foi necessário, aleluia, que ele liberasse um poder e uma autoridade divina nas suas vidas, para que eles pudessem sair na direção do Espírito de Deus, aleluia, conduzido por ele, fazendo sinais de maravilha, para que o povo recebesse a palavra ministrada, a palavra pregada, aleluia, que eles crescem, aleluia, no Evangelho. Como crer no Evangelho se a inspiração divina não está naquele que anuncia o Evangelho? Por essa razão é necessário ser cheio de Deus, ser cheio da presença de Deus, ser cheio, aleluia, de Deus, para fazer missões. Amém. Se não for, irmãos, ela não vai ficar perfeita. Você sabe por quê? Porque as missões, ela é corporativa. Aleluia. Ela é cooperativa. Aleluia. Você é só um instrumento. Você é só um canal aqui na terra. Aleluia. Você precisa de uma ajuda. E essa ajuda tem que ser divina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Após, irmãos, aleluia, realizar este grande poder, o verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Amém. Após receber, aí ele completa essa frase. Você vê que aqui tem um ponto vírgula lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ponto vírgula. Parou? Deu uma respirada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está cheio. Amém. Está cheio de Deus. Glória. Está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Recebeu realmente o poder do alto. Teu nome, Jesus. Ele completa. Glorioso é teu nome. Depois de tudo isso, servieis. Aleluia. Eu fico assim analisando, irmãos. Observe. Os irmãos conhecem a história. O Senhor, com o seu discípulo, descia do monte e correu ao encontro dos seus discípulos, um homem, e o seu filho, ele era lunático. Lunático, irmãos, é o que as pessoas chamam de lua. Nossa, fulano de lua. Fulano está cansado. Hoje fulano está de um jeito, amanhã está de outro. Seu comportamento dele é um hoje, amanhã é outro comportamento. Isso chama-se lunático. Pessoas que é de lua. O lunático não é epiléptico. É aquela doença que as pessoas chamam epilepsia. Pois é epiléptico. É lunático. E esse homem que veio enquanto dos discípulos, irmãos, ele tinha um filho lunático.
E o filho dele era assim: ora se jogava na água, ora se jogava no fogo. E ele chegou para os discípulos e disse: olha, é o seguinte, tem um filho que é assim, orai por ele. Oh Deus. Aleluia. E eles oraram. Aleluia. Orar por esse homem. E não aconteceu nada. Deus Santo. E não aconteceu nada, o homem menino continua do mesmo jeito, rapaz. Oh Jesus. Lá vem Jesus. Aleluia. Quando Jesus chegou, Glória a Deus. ele foi se queixar para Jesus: ah, Jesus, eu tenho um filho que é assim, cai da água, cai no fogo, tempos e tempos. E eu roguei aos teus discípulos e eles não puderam expulsar. Oh Deus. Jesus falou: ô geração inteira, quando estarei com você? Estarei aqui. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Não repreendeu aquele espírito mau e procurado. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos ainda não estavam, aleluia, preparados para enfrentar esse tipo de situação, porque ainda não tinha recebido o poder. Oh Deus. Irmãos, é interessante, porque falar do Evangelho, qualquer pessoa pode falar. Você vê até pessoas que não são crentes falando do Evangelho. Agora, falar do Evangelho com poder é outra coisa. É igual uma mensagem. Uma mensagem, ela pode ser uma mensagem bonita, mas ela pode ser natural. Alguém pode ouvir uma bonita, uma linda mensagem e não sentir nada. Porque ela pode ser uma mensagem natural. Aleluia. Mas a mensagem, irmãos, onde tem, aleluia, na frente, aleluia, a capacidade divina, o poder do Espírito Santo, aleluia, ela é diferente. Ela comove vidas, ela comove coração, ela sara os feridos, os demônios eles vão embora. Pessoas creem na mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque ela é acompanhada com a unção divina celestial. Aleluia. Glória a Deus. Glória a E Deus. aí eles chegaram lá, eles clamaram por Jesus, mas o jovem continuou do mesmo jeito. Então precisava alguém, aleluia, que tivesse realmente revestido Glória a Deus. para fazer o Senhor. E ali Jesus chegou. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando você se encontra num culto que Jesus está presente. Aleluia. Um culto que Jesus está presente. Aleluia. É um culto diferente, irmãos. Aleluia. Porque Ele está presente. Aleluia. E a sua presença, aleluia, trata, cura, trabalha, reveste, move. Aleluia. A quem, aleluia, se coloca na sua mão. Aleluia. É assim, irmãos, aleluia, que as missões elas são feitas. Existe, irmãos, olha, eu fico assim analisando. Você vai fazer uma obra para o Senhor. É interessante. Aqui em Marcos 16:15 tem uma passagem. Esse ide imperativo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para aqui. É um ide. Já foi exteriorizado, já foi revelado. Todo mundo pode, aleluia, seguir e ir. Aleluia. A questão, irmãos, é que nós precisamos saber, aleluia, de Deus quando ir. Você lembra que Paulo, ele saiu como missionário para pregar o Evangelho. Ele chegou numa das partes da Ásia. A Bíblia diz que quando foi pela noite, ele avistou um homem de branco que acenava com a mão para ele e disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que alguém lá precisava ouvir o Evangelho. Mas a Bíblia diz
isso que o Espírito Santo impediu. Você sabe por quê? Porque nós precisamos estar, aleluia, em harmonia com o Senhor, para saber a hora, o momento exato, aleluia, de fazer algumas missões. Aleluia. Quem faz missões sabe, missões não se faz de forma despreparada, missões não faz de qualquer jeito. Aleluia. Se nós formos fazer missões de qualquer jeito, com certeza nós não vamos ter um bom êxito. As missões, eles são feitas mediante, aleluia, a uma vida consagrada, a uma vida de oração, a uma vida, aleluia, na ministração da palavra de Deus, dentro do certo, porque quando você chegar lá, o Espírito Santo está com você, aleluia, você vai levantar a mão. Se tiver gente enfermo, Jesus vai curar. Se tiver demônio, Jesus vai expulsar. Aleluia. Se tiver pessoas com o coração aflito, Jesus vai entrar com providência. Sabe por quê? Porque você está no lugar certo, na hora certa, com o revestimento certo. Você está certo na presença de Deus. Por isso faz efeito, irmão. Você não conhece a história de um homem nas Escrituras por nome Aimás? Aimás é um mensageiro sem mensagem, só porque se adiantou. Ele era um homem que corria muito, corria igual às gazelas. Mensageiro, queria enviar uma mensagem, como é mais? Corria igual a gazela. Os homens daquela época eram habilidosos. Aleluia, tanto na espada como nas flechas, como para correr. Aleluia, era uma maravilha de Deus. E aí ele ouviu uma notícia e se apressou para dar notícia. Não esperou a hora que alguém falasse, vai mais. Não, ele correu para dar mensagem. Quando ele chegou lá, perto da pessoa que lhe dá a mensagem, a boca de mensageiro não falou. Por isso ele é considerado um mensageiro sem mensagem. Se apressou para dar a mensagem, aleluia, mas Deus não deixou que ele falasse. Aleluia, sabe o que é isso, irmãos? Aleluia, essas atitudes é andar sem a permissão de Deus. Aleluia, é correr para dar uma mensagem antes da hora. Você sabe por quê? Porque segundo um escritor, aleluia, do Provérbios, ele diz que há tempo para tudo. Há tempo para amar, há tempo para deixar, há tempo de tirar pedra, há tempo de deixar. Aleluia, há tempo para tudo. Nós, irmãos, estamos debaixo desse tempo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, aleluia, alguém prega o evangelho para você a vida toda. Aleluia, você encontra pessoas na rua, prega o evangelho, aleluia, e você ouve, acha bonito, respeita, aleluia, mas não crê. Sabe por quê? Porque Deus lhe tem um tempo para você. Aleluia, o tempo de Deus precisa ser respeitado por todos nós. Aleluia, o tempo de crer, o tempo de deixar, o tempo de largar, é tempo para tudo. Então nós precisamos estar debaixo deste tempo de Deus. Quando nós estamos debaixo do tempo de Deus, tudo que você faz, Deus está com a mão. Irmãos, é interessante. Amém. Muito interessante. Observe. Quantos anos durou, aleluia, para os irmãos de José se prostrar diante dele conforme o sonho? Porque ele chegou lá no Egito com 17 anos. Aleluia. Então observe, aleluia. Sabe por quê? Porque há um tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, irmão, ninguém pode, aleluia, colocar a mão. O tempo de Deus chegou,
aleluia, você tem que ser grato a Deus. Se tiver na dificuldade, seja grato a Deus, porque esse é o tempo que o Senhor leva para te modelar, aleluia, para que no tempo de Deus, além de você chegar na presença dele, esteja satisfatoriamente bem. Amém. Aleluia. Quando chega, já chega aquebrantado diante de Deus. É dentro do tempo de Deus, aleluia, que ele trabalha. Aleluia. E esse tempo, irmãos, aqui, os discípulos levaram muito tempo, aleluia, para, aleluia, receber essa porção aqui, para poder ter essa permissão, esse revestimento e esse poder para pregar o Evangelho com eficiência. Amém. Enquanto não recebeu esse poder aqui, não fizeram nada. Sabe o que houve? Só houve negar a Jesus, cortar o dedo do soldado lá, outro se desviou, aleluia, vendeu Jesus, só houve isso. Mas depois que esse revestimento aqui desceu aqui, Aleluia. Glória a Deus. a gente vê a vida de Pedro quando se converteu, como é, mas depois de receber esse poder, a vida dele mudou. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque o enchimento do Espírito de Deus, ele foge ao nosso caráter. Aleluia. Ele nos entrega mais a Deus com mais responsabilidade, com mais afinidade, com mais vontade, com mais prazer, aleluia, de ser um canal de bênção para as outras pessoas pela determinação de Deus. Glória a Deus. E aí, quando ele recebe essa autoridade aqui, antes não tinha ganhado ninguém, não tinha ganhado ninguém para Jesus, mas quando foi cheio do Espírito, Glória a recebeu Deus. uma capacidade Aleluia. Glória a Deus. de ser usado por Deus num sermão poderoso. Amém, Jesus. Aleluia, onde quase 3.000 almas se rendeu aos Glória pés a de Deus. Jesus. Aleluia, Senhor. Sem contar, irmãos, olha, o revestimento de poder, a capacidade divina, aleluia, trouxe na vida dos discípulos, inclusive Pedro, um potencial, uma força celestial, um poder vindo do céu, uma capacidade, aleluia, sobrenatural, aleluia, para pregar o Evangelho e eles serem impactados por esse poder e receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Amém, Jesus. 3.000 almas. Nunca ganhou tanta alma como ganhou nesse Glória a dia. Deus. Aleluia. Depois, irmão, observe, vamos contar. Depois, o paralítico que está aqui no capítulo 4 de Atos. Aleluia. Outra maravilha, quase 5.000 almas chegam aos pés do Senhor. A capacidade que o Senhor deu, aleluia, a estes homens, a autoridade divina, aleluia, de chegar, aleluia, no tempo formosa, aleluia, olhar para João e dizer: tu recebeu o poder? Aleluia, eu recebi. Tu crê? Creio, eu também creio. Olhou para o paralítico, aleluia, pedindo esmolas: olha, eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, dentro da autoridade de Deus, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora, em nome de Jesus. A autoridade divina, o poder, aleluia, para levantar paralítico, curar cego e ressuscitar mortos, em nome de Jesus Cristo. Só funciona se for no nome de Jesus. Se for no seu nome, não funciona. Então, irmão, não podemos pregar o nosso nome, não podemos dizer que nós fazemos, que nós pintamos e botamos, não. Quem faz é Jesus. A ordem que foi em nome de Jesus. Levanta e anda. Glória a Deus. Santo teu nome. Ele levantou em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus. As missões que os discípulos faziam
fora. Glória a Deus. Infelizmente, existem muitas missões que Jesus não está dentro dela. Existem muitas missões que é feita pelo homem somente, aleluia. Mas as missões, elas precisam ter Jesus na frente, como cabeça. As missões, aleluia, é para dar e receber. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queria, irmãos, que se levantasse nos dias de hoje, Oh, Deus. homem como aqueles que não tinha faculdades, mas tinha humildade e temor a Deus, Amém. Glória a Deus. para entender que o milagre quem faz é Jesus, Amém. que ele abre os olhos do cego